Fala pessoal, boas-vindas aqui ao canal. Eu queria falar sobre um assunto que a galera sempre está debatendo na psicologia do esporte, que é respondendo a seguinte questão: do porquê a psicologia do esporte hoje não está presente em todos os lugares, em todas as instituições, em todas as regiões, né? Do porquê a gente não vê, né, tantos profissionais de psicologia do esporte atuando aí, né? A gente tem muitos lugares que não tem muitas pessoas que sequer escutaram falar na psicologia do esporte, e isso agora mesmo, em pleno 2022, mesmo a gente vendo atletas comentando em Jogos Olímpicos, de profissionais de psicologia do esporte falando com a mídia. E aí eu queria trazer alguns pontos aqui, indo um pouco na contramão sobre aquela questão, né, de é preconceito com a psicologia, é desinformação, algo nesse sentido. Então, vou destacar 4 pontinhos, tá? O primeiro deles, que é a nossa dimensão territorial. A gente vive em um país que é continental, e viver em um país que tem essa geografia tão diversa, né, tão ampla, contextos esportivos tão diferentes, faz com que seja muito difícil para uma ciência que é tão nova ainda. E aí eu estou falando da psicologia, estou falando nem da especialidade, psicologia do esporte, né? A psicologia, a gente está completando 60 anos de existência, né, de regulamentação da psicologia no Brasil. E a psicologia do esporte, a gente tem 20 anos, né? Está aí na casa dos 20 anos, não vou lembrar o ano exato, né? Mas no início aí, né, desse século, a psicologia do esporte foi reconhecida como especialidade pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente tem aí como especialidade regulamentada dentro da profissão 20 anos, né? Óbvio que é uma ciência, né, um campo que já tem muito mais tempo, mas as discussões a partir tanto do sistema, né, conselhos, da categoria de maneira geral, ainda é muito nova, ainda é muito recente, e a gente tem uma ciência aí que acabou, né, de completar meio século. E falar sobre psicologia em um país com a dimensão territorial do Brasil não é algo tão simples, tá? Não é algo tão simples porque envolve o segundo ponto, tá? Então, primeiro nosso país é gigante, é imenso. Como é que a gente pode estar presente, né, em um país tão grande, com tantos municípios, com tantos atletas, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas? É o segundo ponto que entra aí, que é a ausência de políticas públicas hoje que absorva profissionais de psicologia do esporte. Eu estou falando da cidade de Manaus, estou falando do Amazonas. A gente vive num contexto onde a gente tem, eu vou dizer aqui como principais políticas públicas esportivas, né? A Fundação Vila Olímpica, né? Que é uma fundação dedicada, em grande parte, ao alto rendimento, que não tem psicólogos esportivos, não tem assistentes sociais, não tem uma comissão voltada para o cuidado de saúde do atleta, e a gente tem, isso daí é uma instituição, né, que, que está sob a responsabilidade do Estado. E quando a gente olha para o município, tem as mini Vila Olímpicas, né, que já tem um propósito mais voltado para lazer, para acesso, né, à prática esportiva, né, para a população de maneira geral, que também não tem, né, um, uma política pública, né, porque que contrate, que assegure a existência, a presença desses profissionais dentro desse contexto, tá? Sequer, né, trabalhei com atletas da Vila Olímpica, por exemplo, já, e conheci muitos treinadores que sequer eram remunerados, né? Então, se você para pensar que os treinadores estão em uma condição de trabalho precária, né, imagina qualquer outro profissional. Então, a gente não tem políticas públicas que assegurem a presença de psicólogos esportivos dentro, né, de políticas, né, dentro de projetos, né, do governo, dentro de instituições até privadas. A gente tem discussões aí, tem projetos de lei, né, que vêm sendo discutidos para tentar garantir isso. Né? Um deles, por exemplo, discute sobre a questão de federações, confederações ter apoio em saúde mental para os seus atletas, ou seja, ter psicólogos esportivos dentro de suas instituições, o que demandaria, por exemplo, dos governos estaduais, municipais e federal criar alternativas para a contratação desses profissionais.
Então, esse é o segundo ponto. Políticas públicas hoje absorvem poucos profissionais de psicologia do esporte. A que eu diria que hoje talvez seja uma das mais importantes é a própria Lei Pelé, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando visa assegurar assistência psicológica dentro dos clubes formadores no futebol, mas somente no futebol. Isso é pouco, tá, para a realidade brasileira. A gente precisa alcançar mais espaços através de políticas públicas. O terceiro ponto é, a gente ainda tem um diálogo muito pequeno com outras especialidades. Esses dias, por exemplo, né, lá no dojo, soube de uma situação onde uma mãe foi orientada por uma psicóloga de dentro de uma escola sobre não permitir ou tirar seu filho do karatê, porque era isso que fazia com que ele tivesse comportamentos agressivos na escola e tudo mais, né? E pelo contrário, na verdade, o karatê é uma forma, né, onde essa criança pode, esse adolescente, essa criança pode aprender a regular suas emoções, a lidar melhor com a raiva, ter comportamentos mais altruístas. Eu participo do dojo e sei como é que é. Então, falar que uma luta, que um esporte, ele vai promover esse tipo de comportamento, é não reconhecer, é não saber, não buscar se informar acerca do conhecimento de outras especialidades. A gente precisa dialogar com essa galera que está em outras especialidades, que está em outros campos de atuação e que, de alguma forma, tem um trabalho próximo ao esporte. Então, pô, um profissional desse dentro da escola deveria saber a importância do profissional de educação física, de consultar o profissional de educação física, o que você acha do aluno tal, do fulano de tal, dentro do karatê, né? Ou então ir no dojo, né, de opa, né, conversar com a escola, vou fazer uma visita técnica ao dojo para saber como é que é e ter uma aproximação da escola, né, com o karatê. Então, assim, a gente precisa dialogar com outras especialidades para que as outras especialidades olhem o esporte como um fenômeno social que está presente em todas as camadas da população. Não é só do time da primeira divisão e do atleta que vai para os Jogos Olímpicos, tá? Então, isso daqui é um terceiro ponto. E somente o quarto ponto que eu atribuo à desinformação, ao preconceito, né? Eu penso que esse quarto ponto ele é oriundo, né, dos outros três pontos, né? A gente vive um país muito diverso, de um contexto geográfico e cultural muito diverso, né? Então é difícil informar. A gente vive um contexto onde a gente não tem discutido políticas públicas para o esporte de maneira séria e principalmente atreladas à questão de saúde mental. A gente tem discutido pouco, né? Eu penso que a gente está muito atrasado no país em relação a isso, né? Os gestores esportivos estão muito defasados nesse aspecto, seja em instituições públicas ou privadas. E o terceiro, essa falta de diálogo com outras especialidades da nossa profissão. Isso gera desinformação, isso gera preconceito, tá bom? E esse terceiro ponto é o que a gente consegue enxergar de maneira mais visível, né? Porque assim, a gente vê a resposta da sociedade, das instituições em relação a gente. Mas os outros três pontos que são invisíveis praticamente, são um pouco mais invisíveis, eles estão ali, eles estão acontecendo e a gente precisa falar sobre eles também, beleza? Então, isso daqui responde como é que eu tenho pensado acerca do porquê a psicologia do esporte não está em todos os lugares. Mas, como sempre, eu quero escutar você, quero saber se você discorda, concorda, né, se você tem outros pontos que complementaria isso, para de fato a gente trazer isso para debate, a gente pensar enquanto profissionais especialistas dentro da psicologia do esporte, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, não se esquece de se inscrever aqui, não se esquece de comentar, não se esquece de compartilhar, tá? Cola aqui, deixa uma curtida aí também no canal e a gente se vê na próxima, galera. Um grande abraço.